Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma série de livros, de análise de livros importantes para a formação econômica, social, política do Brasil. E desta vez vamos iniciar aqui a análise do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, extremamente básico para o conhecimento de nossa economia. Quem se propõe a analisar a economia brasileira e não leu Celso Furtado, então não deve ser levado ao crédito nenhum, mesmo que defenda o contrário, mesmo que defenda algo fora do espectro defendido por Celso Furtado, porque nós temos que separar, neste livro que iremos analisar, ele faz a descrição da formação econômica do Brasil. E depois, lá à frente, que ele vai defender um Estado forte e interventor, totalmente diferente do último livro que fizemos aqui, análise, que é o do Fernando Henrique Cardoso, Arte da Política. Os dois eram até amigos, apesar de que no campo da defesa, da atuação do Estado frente à economia, estavam em lados totalmente opostos, né? O Fernando Henrique Cardoso advogava que não poderia haver a intervenção do Estado na economia, o laissez-faire do Estado na economia. Enquanto que o Celso Furtado ele já advogava que, diante de um quadro de subdesenvolvimento, de campos anacrônicos e gargalos econômicos, problemas sociais e tudo isso, era necessário que o Estado entrasse intervindo pesadamente para mudar essa realidade. Quer queira, você quer não, entenda ou não, existe uma diferença muito grande desses dois autores. Mas o próprio Fernando Henrique Cardoso, do livro que analisamos, ele mesmo cita, mas cita de uma forma não concordativa, mas dizendo apenas que não concordava com esse papel do Estado. Mas também temos que colocar aqui que o livro que nós vamos analisar, a Formação Econômica do Brasil, não é uma análise, não é um livro que Celso Furtado vai advogar uma ideia. Ele advoga, sim, a ideia de intervenção do Estado em outros livros, em outros papéis. Inclusive, quando ele fez parte da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, formada pela ONU para mostrar quais os problemas dos países subdesenvolvidos, sobretudo a América Latina, que impedia-os de se transformarem em países economicamente desenvolvidos. Ele advogava a necessidade da intervenção estatal. Agora, neste livro específico, A Formação Econômica do Brasil, ele descreve, sob, claro, sua ótica, sob seus estudos, o que se percebeu do progresso econômico do Brasil, desde a sua formação ali, 1500, 1530, até os anos de 1950. E é claro, se quiserem saber mais da economia, aí tem que ter um outro livro que vai complementar, de 1950 até 2025, ou até 2020, para sermos analíticos. Mas, muitas vezes, a pressa de querer entender a parte contemporânea da economia brasileira pula-se, não pode-se pular a parte da formação econômica do Brasil, que aqui é dito e descrito por um dos maiores economistas e intelectuais do século XX no Brasil, Celso Furtado. Vamos começar então pela leitura de quem foi Celso Furtado. Apesar de ele ser muito, muito importante mesmo para o pensamento econômico brasileiro, grande parte do público brasileiro desconhece, ignora, ainda mais pelo nível educacional que apresenta a população econômica, a população brasileira. Diz aqui no livro mesmo, olha só, Celso Furtado nasceu em 1920, na Paraíba.
Formou-se em Direito e doutorou-se em Economia na Universidade de Sorbonne. Foi um dos fundadores da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Criou e dirigiu a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, até 1964. Foi ministro do Planejamento do governo João Goulart e, ao voltar do exílio, ministro da Cultura do governo José Sarney. Por 20 anos, lecionou em universidades da Europa e dos Estados Unidos. É autor de cerca de 30 livros sobre teoria política, sobre teoria política, economia e etc. Entre eles, a economia latino-americana, também importante, que é um dos próximos que eu pretendo ler mais à frente. Morreu em 2004 no Rio de Janeiro. Ele chegou a entrar no século XXI, mas sua obra, seu pensamento foi praticamente no século XX, sobre suas reflexões relacionadas a toda a história do Brasil, desde 1530 até a época de 1950, especificamente neste livro que nós vamos aqui tratar, né? E é importante a gente ter a nossa análise, vou colocar aqui cancelar aqui, colocar no índice para que possamos explicar já no sumário aqui. Cadê? Vamos ir para o início. Prefácio. Seguir aqui, prefácio. Mais à frente, vamos aqui. E o livro tem 300 e poucas páginas. Nós temos um prefácio, uma introdução, a introdução já do próprio Celso Furtado. Depois nós temos a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5 do livro, né? São praticamente 36 capítulos, onde ele explica. Na parte 1, os fundamentos econômicos da ocupação territorial do Brasil por Portugal. E aí ele vai falar da expansão comercial, a empresa agrícola, fatores do êxito da empresa agrícola portuguesa, razões do monopólio, desarticulação do sistema, as colônias de povoamento do hemisfério norte, consequências da penetração do açúcar nas Antilhas. Isso ele vai explicar aqui, logo depois da União Ibérica. E encerramento da etapa colonial. Depois ele vai na parte 2, a economia escravista da agricultura tropical. Séculos 16 e 17. Aí ele diz da capitalização e nível de renda na economia açucareira, fluxo de renda e crescimento, fluxo de renda e crescimento, projeção da economia açucareira à pecuária, formação do complexo econômico nordestino, contração econômica e expansão territorial. Parte 3, economia escravista mineira, século XVIII. Povoamento e articulação das regiões meridionais, fluxo de renda, regressão econômica e expansão da área de subsistência. E aí já parte para a parte 4. Parte 4, economia de transição para o trabalho assalariado, século XIX. O Maranhão e a falsa euforia do fim da época colonial. Aqui ele vai falar do algodão. Passivo colonial, crise financeira e instabilidade política. Confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos, onde ele faz uma perspectiva e analisa mais ou menos no século XIX a economia americana com a economia brasileira. Declínio a longo prazo do nível de renda, primeira metade do século XIX. Gestão da economia cafeeira, o problema
da mão de obra, o problema na mão de obra número 2, o problema na mão de obra número 3, o problema na mão de obra número 4. Ele vai dedicar praticamente 4 espaços para falar do problema na mão de obra. O nível de renda e ritmo de crescimento na segunda metade do século XIX, o fluxo de renda na economia de trabalho assalariado, tendência ao desequilíbrio externo, a defesa do nível de emprego e a concentração de renda, a descentralização republicana e a formação de novos grupos de pressão. E, por fim, a última parte, a parte 5, economia de transição para o sistema industrial, século XX. A crise da economia cafeeira, os mecanismos de defesa e a crise de 1929. Essa parte é interessantíssima, né? Porque como o Brasil naquela época, antes de 1929, desde o fim do século XIX até 1929, nessa época o Brasil tinha praticamente um monopólio da produção e distribuição do café no mundo, praticamente, porque 70% era produzido pelas terras brasileiras. E aí o governo brasileiro criou um mecanismo para poder determinar a oferta lá fora. Quem determina a oferta no mercado de oferta e demanda determina o preço. E aí determinava o preço. Mas como isso também foi nocivo para os próprios interesses brasileiros em geral, interesse público, na grande parte da população. E aqui ele vai falar do convênio Taubaté, como o dinheiro de impostos assegurou a compra de excedente de café para que controlasse o preço lá fora, etc, etc. E depois, como isso também prejudicou em um primeiro momento, mas também facilitou a industrialização brasileira por importação, por substituição de importação. Aí ele vai dizer do deslocamento do centro dinâmico, o desequilíbrio externo e sua propagação, que é isso que acabamos de dizer, reajustamento do coeficiente de importações, os dois lados do processo inflacionário, perspectivas dos próximos decênios, e por aí vai. Nós temos algo espetacular neste livro do Celso Furtado, né? Pois ele vai tratar das fases de nossa economia, né? Como tem na ilustração que foi colocado aqui, né? O café, ele ajudou a colocar em torno dele a pecuária, já bem rudimentar, mas que foi extremamente determinante para a interiorização do Brasil e a expansão de nosso território, né? Nosso território é tão grande assim muito mais por causa da pecuária do que dos bandeirantes, mas também tiveram um papel importante. Depois o ouro, o café e do café a indústria, assim de forma resumida. Claro que não citamos aqui o ciclo da borracha, ele fala do ciclo da borracha lá no norte, dos surtos do algodão, que ele também trata do Maranhão e por aí vai, né? Que o surto do algodão aconteceu extremamente em um período muito curto devido à guerra de secessão que tinha lá nos Estados Unidos. E essa guerra de secessão impediu que os Estados Unidos pudessem continuar fornecendo algodão às indústrias têxteis da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Mas continuemos aqui. Isso é muito importante, essa parte do prefácio, né? E, quer dizer, do sumário. E logo depois nós temos o próprio prefácio, né, por um acadêmico. Ele é o prefácio escrito por um acadêmico, também autor de grandes livros sobre economia, é claro, bem depois do Celso Furtado, que é o Luiz Gonzaga de Melo Beluso. E nós temos neste ponto que trata aqui do prefácio, que além da análise que eu pontuei ao ler aqui o sumário, temos também a análise
do próprio prefácio de Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que com certeza é muito mais capacitado a analisar o livro de Celso Furtado que eu. Mas vamos lá. Vamos lá. A primeira observação do autor do prefácio, né? Ele diz aqui: Furtado rejeita as abstrações típicas do economicismo ao estabelecer a conexão entre as relações sociais de produção, o estágio das forças produtivas e as formas de poder político que definem determinada etapa histórica, entendida como uma totalidade em movimento. Aqui ele está dizendo que são 3 elementos que o Celso Furtado toma em conta diante de todo o seu livro, que são as relações sociais de produção, as forças produtivas e as formas de poder político, que se intercalam e se modificam, eles influenciam um ao outro, né? Não é bem típico em várias leituras, tanto leituras que vamos dizer marxistas e não marxistas, elas realmente colocam que existe uma influência entre esses aspectos, né? Quando eu falo aqui marxista e não marxista, é que o marxismo, ele coloca, sim, que existe essas interrelações, mas as relações, elas são determinadas pelo modo de produção, ou seja, a economia, ela é muito mais importante do que qualquer outro campo, como o campo político, o campo social. Para Karl Marx, é a economia, que não é exatamente em nenhum momento da leitura aqui da formação econômica do Brasil eu vi alguma menção e uma defesa do marxismo aqui. Em nenhum momento do livro, não existe neste livro uma parte dizendo que Marx estava certo, etc. Não existe. A análise é puramente das fases da economia brasileira, mas ele discursa colocando as relações entre a produção, o modo de produção, as forças produtivas e o poder político e as relações sociais, tudo isso misturado que se relaciona e cria uma influência entre todos esses campos. E uma coisa também que é percebida pelo Beluso, e também foi percebido por mim, diante de toda a leitura da formação econômica do Brasil, é o que se segue na página 9. Já eram então perceptíveis os efeitos nefastos do que, mais tarde, seria conhecido como mal holandês, ou seja, o entorpecimento da empresa produtiva e da manufatura pelas commodities da acumulação de riqueza monetária estéril. O mal holandês é um termo cunhado, porque isso aconteceu na Holanda, em certa medida, de que no momento em que uma economia inteira começa a ser dominada pela atividade de exportação de minérios ou de produtos agrícolas simples, de commodities em geral, começa a haver um problema de câmbio, e esse problema de câmbio atrapalha a competição da indústria manufatureira, porque a indústria manufatureira hoje, pelo menos nos dias atuais, ela precisa de tecnologia, precisa de investimento, ela não só compra os produtos, as commodities, mas também trabalha em uma cadeia de produção, em transformações diversas, essas manufaturas, quer dizer, essas commodities, até elas se transformarem em um produto acabado ou semi-acabado, como peças de carro ou como o próprio carro. E aí, esse processo ele é prejudicado em competição por uma indústria de exportação simples. Mas quando você tem um país que exporta muito minério, existe uma tendência muito grande de uma valorização da sua moeda.
E a valorização da sua moeda vai gerar uma competição maior das manufaturas externas com a manufatura interna. A manufatura interna, ela vai ter que competir com processos às vezes muito mais avançados lá fora e acaba quebrando, acaba dando problemas. Aí surge uma tendência também à desindustrialização, o que aconteceu no Brasil atual, principalmente no século XXI. Mas vamos à frente aqui, né? Aí o Beloso ele já vai dizer da sua observação com relação ao mercantilismo, as primeiras páginas escritas pelo Celso Furtado. Ele diz aqui: a vitória da manufatura inglesa e de sua burguesia foi, sem dúvida, fruto das políticas mercantilistas executadas por um Estado forte e centralizador. Mas, ao nascer das entranhas do mercantilismo, a Revolução Industrial deferiu um golpe de misericórdia no sistema colonial. Interessante que o Celso Furtado vai descrever que, num primeiro momento, a Espanha e Portugal, eles descobriram as terras aqui das Américas e Portugal não encontrou ouro de imediato, né? Porque as civilizações que tiveram contato com os exploradores portugueses não faziam essa transformação do metal. E no lado espanhol já fazia e os espanhóis ganharam muito ouro, o que parecia ser uma grande vantagem à Espanha já de início, foi na verdade uma desvantagem. A Espanha não controlou a entrada deste ouro na sua economia e surgiu então a inflação. O Celso Furtado vai colocar isso, a inflação. Depois de controlado este processo, e veio o acontecimento histórico do domínio de Portugal pela Espanha, a União Ibérica em 1640, acaba então que a Espanha se torna o país mais forte e centralizador no mercantilismo. Mas os acontecimentos na Inglaterra vão transformar o mercantilismo em algo suplantado, algo que vai ser extremamente mais quando a Espanha tentou dominar a Inglaterra através da Invencível Armada, com muitos barcos que eram de Portugal. E acaba então, né? A União Ibérica, ela não foi tão nefasta à própria Espanha, mas foi extremamente um golpe brutal contra Portugal, que vamos ver nas páginas a seguir. E aqui diz também na página 14 do Beloso, que ele vai falar: o desenvolvimento econômico americano na primeira metade do século XIX, estava amparado em uma articulação singular. As exportações do algodão produzidos com trabalho escravo nas terras do sul para a indústria têxtil inglesa financiavam as políticas protecionistas e industrialistas patrocinadas pelo Estado e estimulava o ingresso de capitais de empréstimos atraídos para o financiamento da infraestrutura de transporte americana. Primeiro os canais e depois os das ferrovias. Os canais, né, porque os rios americanos nas planícies ali do nordeste dos Estados Unidos foram utilizados como canais de navegação. Isso ajudou muito a agricultura americana. E o algodão, todas essas trocas enviadas à indústria têxtil inglesa foram estimulando o acúmulo de monetário nos Estados Unidos. E depois o Celso Furtado vai nos mostrar que as guerras europeias impediram muitas vezes que a Inglaterra suprisse os Estados Unidos com manufatura. E os Estados Unidos teve que desenvolver a sua própria manufatura. E aí que vem o início de um crescimento esplendoroso nos Estados Unidos. E não vai acontecer no Brasil. Bom, mas iniciando agora por Celso Furtado, ele vai tratar do primeiro ciclo que nós temos, que é o ciclo da cana-de-açúcar, que se tivesse uma pequena modificação na história,
ali nós teríamos uma diferença brutal no mundo que enxergamos hoje, né? Pois toda a construção da história econômica, social, política, ela é feita pela interconexão de acontecimentos. E essa pequena mudança, como a gente vai ver aqui, é a União Ibérica. Se não fosse a União Ibérica, talvez hoje nós teríamos Portugal como uma potência mundial e o Brasil ainda fazendo parte de Portugal. Mas o problema é quando a gente vai tratar desse ser. Ser não é a história é o que realmente aconteceu. E Portugal, no momento que descobre o Brasil e sabe que não tem ouro, ele fica numa situação difícil, segundo Celso Furtado, pois, ao contrário da Espanha, tinha ouro e tinha que assegurar aquelas terras. Ao contrário do que o vizinho estava ganhando muito ouro, esbanjando toda aquela riqueza, Portugal tinha que criar alguma forma de assegurar aquelas terras da cobiça de outros povos, principalmente os franceses e os ingleses. Aí ele escreve aqui na página 23: coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Esse problema foi discutido amplamente em alto nível, com a inferência de gente como Damião de Goiás, que via o desenvolvimento da Europa contemporânea a partir de uma ampla perspectiva. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. E logo em seguida ele também vai dizer, 3 páginas depois, na página 26, a partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais e mais uma empresa em comum com os flamengos. Inicialmente, representados pelos interesses de Antuérpia e em seguida pelos interesses de Amsterdã. Os flamengos recolhiam o produto em Lisboa, refinavam-no e faziam a distribuição por toda a Europa, particularmente o Báltico, a França e a Inglaterra. A contribuição dos flamengos, particularmente a dos holandeses, para a grande expansão do mercado de açúcar na segunda metade do século XVI, constitui um fator fundamental do êxito da colonização do Brasil. Ele está dizendo aqui, nesses 2 trechos, que Portugal precisava gerar renda e essa renda sustentar a defesa do território brasileiro. Como não tinha ouro, então teve que se criar uma atividade. E essa atividade, né, a partir de 1530, pois antes de 1500 a 1530 era só a extração do pau-brasil, e aí começou a vir a ameaça de outros povos de tomarem e ocuparem essa região. Então Portugal começa a partir de 1530, junto com os holandeses, criar a agricultura no Brasil, né? Portugal já fazia isso ali em Cabo Verde e passou a utilizar aquela plantação, aquele esquema de plantação de cana-de-açúcar em Cabo Verde, transplantou para o Brasil. E ao transplantar para o Brasil começa a dar certo, começa a ter rendimento, não só para defender as terras americanas, Brasil, mas também para lucrar, né? Não esquecendo aí que Portugal não só lucrava, né? Agora recorrendo a outro livro do Boris Fausto, recorrendo a este livro, Portugal não só lucrava com o Brasil, mas também com a Índia, com o Oriente Médio, com toda a rede que Portugal tinha no mundo. E ali você tem um grande crescimento. Portugal passa
a ter uma rede de domínio mundial, né, que vai do Brasil para a África, Angola, Moçambique, depois no Oriente Médio, na Índia tinha as especiarias e diversas outras coisas. Então Portugal começa a ficar rico. E a entrada de capital, ela vai de uma forma extremamente equilibrada, diferente da Espanha, como já dissemos aqui. Na página 31, o Celso Furtado nos fala aqui da Espanha. Em consequência da Espanha ter encontrado ouro já de imediato, os metais preciosos que a Espanha recebia da América sob a forma de transferências unilaterais provocavam um afluxo de importação de efeitos negativos sobre a produção interna e altamente estimulante para as demais economias europeias. Isso é importante, porque naquele momento a coroa espanhola com certeza não sabia de economia, né? Nem sequer havia nascido o primeiro economista liberal, né? Adam Smith, depois David Ricardo, depois vai passando até chegarmos no Keynes, onde há uma divisão da economia, John Maynard Keynes, né? E nesse momento eles não sabiam nada da lei da oferta e da procura, e quando eles recolheram todo aquele ouro de forma unilateral, como diz aqui Celso Furtado, e jogou na economia espanhola, então houve um processo de inflação. A produção ela não acompanhou, continuou a mesma, só que os meios de pagamento se ampliaram enormemente. E esses meios de pagamento desestimularam mais ainda a produção interna da Espanha, pois era muito mais fácil subir os preços do que aumentar a produção, diante da grande quantidade de ouro. Se eles soubessem economia, eles teriam até acumulado esse ouro, mas não colocado no mercado. Mas eles não sabiam, porque a economia nem se tinha se desenvolvido. Ao contrário do que aconteceu em Portugal. Portugal, ele não tinha ouro, mas tinha gastos com atividade agrícola no Brasil. E essa atividade agrícola, eles retiravam parte dos rendimentos aonde pagava a defesa do território brasileiro. E também tinha o lucro que ele retirava e passava aos holandeses. Então havia uma coligação dos holandeses com os portugueses que transformou a coroa portuguesa na mais rica da Europa naquela época. A coroa portuguesa, claro, não vinha só da agricultura da cana-de-açúcar no Brasil. Tinha também o comércio que se desenvolvia com a Índia e também o Oriente Médio, etc, etc. Mas por isso que a Espanha, apesar de ter achado muito ouro, ela acabou não tendo o resultado econômico que se esperava, enquanto Portugal teve. Só que as coisas estavam indo muito bem, e tudo que vai muito bem tem que ser gerido, e se não é gerido, aí que nós vemos a parte política, né, ou seja, a dimensão política gerando um fato que vai acabar com essa aliança entre holandeses e portugueses, e que muito bem tinha feito a economia de Portugal. Um fato que, quando o rei Dom Sebastião de Portugal ele morre, desaparece na África, o seu tio, Dom Henrique, já idoso, ele morre 2 anos depois, não deixa herdeiros, e Felipe II da Espanha, ele quer o trono de Portugal. E a elite portuguesa, em vez de aclamar um novo rei, ela cede ao domínio da Espanha. Ao ceder o domínio da Espanha, a Espanha vai lá e corta os laços com a Holanda. Cortando os laços com a Holanda, corta grande parte dos rendimentos de Portugal. Não só isso também, como pilha os indianos. Os indianos param de fazer comércio com os portugueses, né?
Os espanhóis, eles estragam grande parte de todo o Império Português, né? Perde também as colônias que tinha no Oriente Médio, né? Ou seja, tudo que Portugal tinha construído desde 1300 e pouco até 1500, até 1580 é varrido e destruído pelo domínio espanhol. E aí, claro, todas as embarcações portuguesas passam ao controle da Espanha, eles tentam invadir a Grã-Bretanha, se dão mal, e Portugal, quando vai sair deste quadro de domínio da Espanha, em 1640, já não é a mesma economia de antes. É uma economia totalmente fragilizada, destruída. Diz aqui Celso Furtado: cabe, portanto, admitir que um dos fatores do êxito da empresa colonizadora agrícola portuguesa foi a decadência mesmo da economia espanhola, em contrapartida, a qual se deveu principalmente à descoberta precoce de metais preciosos. O que a gente disse aqui? Aí, para finalizar a nossa análise de hoje, o quadro político-econômico dentro do qual nasceu e progrediu de forma surpreendente a empresa agrícola em que assentou a colonização do Brasil foi profundamente modificado pela absorção de Portugal na Espanha. A guerra que contra esse último país promoveu a Holanda, ou seja, a Espanha promoveu a Holanda, durante esse período repercutiu profundamente na colônia portuguesa da América. No começo do século XVII, os holandeses controlavam praticamente todo o comércio dos países europeus realizado por mar. Distribuir o açúcar pela Europa sem a cooperação dos comerciantes holandeses evidentemente era impraticável, ou seja, acabou a ligação que tinha dos holandeses com os portugueses, ainda mais porque os portugueses estavam dominados pelos espanhóis. E ali vai acontecer a invasão de Salvador, depois a invasão pelos holandeses e depois a invasão de Recife pelos holandeses. Tem Maurício de Nassau e diversos outros episódios. Enfim, essa é a primeira parte que nós vamos falar aqui do ciclo de açúcar. Não é só isso. Depois ele vai analisar como que a migração da produção de açúcar do Brasil indo para as Antilhas prejudicou a economia nacional. Como Portugal, depois de liberto da Espanha, do jugo espanhol, já em 1640, vai lidar com essa perda da aliança econômica que tinha com os holandeses. E como que isso prejudicou praticamente por todo o destino de Portugal. Portugal poderia ser uma potência se tivesse permanecido independente frente à Espanha e continuado o seu comércio com a Holanda e desenvolvido outras práticas. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima análise da formação econômica do Brasil.